Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, uma série especial dentro do podcast Caxias Conversa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Caxias do Sul, da TV Câmara, com o intuito de ampliar e detalhar pautas dos mandatos dos vereadores ao longo desta 19ª legislatura da Casa, que segue em curso, e temos a honra hoje de recebermos aqui a vereadora Daiane Mello, do PL. Vereadora, uma honra tê-la conosco aqui. Muito obrigado, Fábio. Um abraço especial a todo mundo que está nos assistindo ou também nos ouvindo através do podcast. Vereadora Daiane, o seu mandato agora começa a tomar corpo, já como uma vereadora titular da casa, mas eu tenho no meu imaginário aqui, nesse período como jornalista da casa, um quebra-cabeça assim, de atuações da senhora em alguns momentos como suplente. E hoje eu vinha pensando na nossa entrevista e eu pensei, mas que Daiane Mello nós teremos aqui na Câmara? Aquela que briga pela pauta das mulheres, contra a taxa de parto, que eu gostaria de ampliar isso e lembrar bastante, a comunitarista com as demandas do bairro, comprometida também com os assuntos da cidade, um conjunto disso tudo. Como é que vai se dar o andamento dos trabalhos aqui do mandato da vereadora Daiane? Sim, Fábio. A Daiane Mello, de agora, né, ela traz tudo isso na bagagem, né? Então, acredito que é bem mais completo e já vai trabalhar todo um conjunto, né? Não pautas específicas, né? Claro que a gente vai dar um ênfase maior, que foi as nossas bandeiras da campanha, a questão da saúde, da educação e da inclusão, né? Mas muito com a realidade. Qual que é a realidade? A realidade é que a Daiane é uma líder comunitária desde os seus 15 anos. Então, isso eu vou trazer muito para a Câmara como a questão realmente dos bairros, né? De aproximar os bairros da Câmara e das decisões. Isso é um propósito que a gente vai levar muito no nosso mandato, né? A questão da taxa adicional dos partos. Se essa ou outra situação acontecer com a questão das mulheres, vai ser uma coisa que a Daiane entra a Daiane Mello mais combativa, né? Então, isso na fiscalização, a vereadora vai atuar muito. Então, tudo isso que eu vivi ao longo dos anos é uma realidade agora, que eu disse assim, eu entro pela porta da frente da Câmara e com essas pautas muito ativas e com muito mais experiência, né? Vereadora, para não deixar perder o gancho, então, na parte das mulheres, e depois nós vamos aprofundando outras pautas com as quais eu gostaria de trabalhar com a senhora neste bate-papo. Na situação das mulheres, nós temos aqui a maior representatividade agora com 7 vereadoras. Muitos falam até numa bancada feminina, suprapartidária, digamos assim, mas é uma representatividade significativa e eu nunca vou esquecer, tem pautas interessantes nesta casa que marcam a história e a senhora figurou nisso quando brigou contra a taxa de parto. Para as pessoas entenderem, depois a senhora pode explicar melhor do que eu. As mulheres grávidas têm que pagar uma taxa lá para contar com o médico que acompanhou no pré-natal e muitas vezes é indicado até cesárea, enfim. Isso, na verdade, é uma taxa que vai além do plano de saúde. A mulher pode ter o plano de saúde ali e ela é cobrada, né, uma taxa adicional para aquele médico estar disponível, né? Então, eu estava grávida da Yasmin, né, e fui conversar com o médico, eu tinha o plano, né, na época, e o meu médico em questão disse assim, tem um valor para te pagar, é cerca de R$5.000 se for um parto normal, se for uma cesárea, cerca de R$6.000, e tu vai ter que pagar isso. E eu olhei para ele e disse assim, como assim? Né? Como eu vou ter que cobrar, eu vou ter que pagar se eu já tenho plano de saúde, né? E o plano lhe paga, né? Ele disse, não, essa é uma taxa adicional que a gente cobra, tem que ser em dinheiro, não te damos nota fiscal, nem recibo deste valor, porque o plano nos paga muito pouco. Então, eu vim para a Câmara de Vereadores, fui no Ministério Público, né, com a doutora Janaína na época, então fizemos a denúncia no Ministério Público, fizemos o passo a passo disso, conversei com outras mulheres e as mulheres me repassaram situações muito complexas, assim, de pessoas realmente que são assalariadas, né, ela ganha um salário mínimo e é cobrada essa taxa. E cada médico define por si só
quanto que ele vai cobrar. Ele olha para paciente e diz, ó, tu é 2.000, ó, tu é 3.000, né? Então, isso é ilegal, né? Nós fomos, pesquisamos. Meados de 2015, isso, não estou enganado. Meados de 2015, que a sua filha mesmo. está com 9 anos. 9 anos, isso mesmo, a Yasmin. Então, meados de 2015, a gente fez a denúncia, esse médico foi descredenciado, mas que nem eu disse, não era uma situação minha, eu passei pela situação. Mas quando tu está na política, tu trabalha pelas pessoas. Claro. Então, eu não queria que mais mulheres passassem por essa situação. Até hoje, eu converso com mulheres que são indagadas a pagar, né? E elas me procuram de que maneira que a gente pode fazer. Então, foi no ano, acho que de 2020, também teve uma decisão nacional na qual foi comemorada, inclusive eu vim na Câmara para falar, né, nos 5 minutos, exatamente, que é uma cobrança ilegal. A taxa adicional dos partos, ela é ilegal no Brasil, a ANS diz que ela é ilegal. E se tu ligar, então, no plano de saúde, até para o pessoal que está nos assistindo em casa, né, e tiver essa cobrança, tu liga no plano de saúde, identifica o médico que está fazendo essa cobrança e o plano tem que te dar médicos que não façam essa cobrança, porque o plano já cobre. Tá. Não, isso é muito importante até para as pessoas entenderem o papel de uma Câmara de Vereadores. Muitas vezes diz assim, mas o vereador tem poucas atribuições, muitas vezes o projeto de lei onera o executivo acaba sendo classificado como inconstitucional, mas, sem dúvida, aquela movimentação toda no âmbito da Câmara de Caxias, a segunda maior casa legislativa do estado de vereadores, ela certamente reverberou e nós estamos falando de um pleito lá de 2015, e hoje a senhora fala 10 anos depois, praticamente, e tendo uma repercussão nacional e hoje as mulheres podendo se defender. Claro, o ideal seria que nem tentassem cobrar, mas há formas de se defender e tentar derrubar essa cobrança. Isso, exatamente. A gente conversa com mulheres diariamente que passam por essa situação, mas foi um assunto que reverberou na cidade toda, né? Então, e todos os médicos, né? Tanto é que eu tive que trocar de médico e foi difícil eu conseguir um médico para me atender, né? A médica que me atendeu, ela chegou a me relatar que os médicos viravam de costa quando ela passava, né? Então, e é uma situação que daqui a pouco, se eu não tivesse passado, né, eu não conseguiria trazer para a Câmara. Ou se daqui a pouco alguém não te traz essa demanda, não é discutida. E a gente teve audiência pública, a gente teve diversas questões e os planos de saúde tiveram, sim, que se posicionar sobre isso, dizendo que a taxa era ilegal. Trazendo agora para o contexto mais atual, vereadora, a senhora tem uma identificação tanto de nascimento, de convivência, de criação, de luta com a região do bairro Fátima, que lhe rendeu, digo, no sentido de patrimônio eleitoral para ser eleita, não render, para ficar claro, para não ser pejorativo. 2.800 votos, mais ou menos, na região do Fátima, mas toda a sua outra votação é feita em outras regiões da cidade. Então, a senhora também tem um compromisso com outras regiões. Como é que a senhora tem verificado num mapeamento da cidade? Imagino que o seu gabinete já tenha feito isso e a senhora tenha um pouco mais claro, assim, por que pautas lutar, já fazendo também uma noção geográfica de cidade. Isso, na verdade, em 2020, quando eu concorro, Fábio, eu faço 2.445 votos. Então, fico chancelada como a 11ª mais votada da legislatura, porém, né, não me elegi, ficando na suplência. Ali, eu fiz 1.000 votos no bairro Fátima e 1.445 fora. Eu já faço o dobro da votação fora. Porém, a gente tem uma ligação comunitária com o bairro Fátima e o pessoal do bairro Fátima incorporou durante esses 4 anos a ideia de que ele poderia fazer mais por mim, né? Então, ele tinha o bairro em si, as pessoas, quando me abraçavam, posterior à eleição, elas diziam assim, não, tu tem que sair eleita do Fátima, porque tu é do Fátima. As tuas lutas, por mais que a gente atenda pessoas de outros bairros, sempre foram muito ligadas ao bairro Fátima. A nossa festa de Natal, escolha da rainha do bairro, tudo encampadas por mim, né? Então, nesta eleição que aconteceu em 2024, eu faço 2.184 votos no Fátima e
né, bastante votos na Zona Norte, mas eu faço votos em toda a cidade, né? Faço votos no Desvio Risso, eu faço votos em Anarrec, faço votos no Serrano, né? Então a gente tem votos em toda a cidade, porque isso chancela a terceira mais votada na legislatura e a mulher mais votada da cidade, né? Com 5.034 votos. Mas eu também levei essa bandeira mais ampla, né? Por mais que a gente tenha identificação com o bairro, eu nasci no bairro, meu avô foi o primeiro morador do bairro Fátima, né? Chegou lá para abrir as primeiras ruas e por isso ficou no bairro. A gente tem essa ligação, mas a gente entende que a gente é vereadora da cidade toda. Então eu encampei bandeiras, né? A própria saúde, né? Ela engloba toda a nossa cidade, né? Todas as UBSs têm situações de saúde que precisam ser encaradas de frente, né? E eu vou trabalhar muito na questão da fiscalização, né? Então, a saúde, a educação e a própria inclusão são bandeiras que é da cidade toda, e não que eu também não vá conversar sobre outros assuntos, né? A questão da segurança, quando for solicitado, né, vou também falar a questão do meio ambiente, que é uma pauta muito latente na sociedade. Então, esse viés Tivemos as eu tenho. enchentes, né, ano passado. Até mesmo da questão das enchentes, né? A gente trabalhou... eu levantei a questão das enchentes no Fátima por causa da represa, da questão uma situação do Dalbó. limite ali foi... Ali a gente viveu o extremo, né? Exato. A situação bem complicada. Porém, no momento em que passou ali, eu continuei atuando na questão da enchente na cidade e nas cidades vizinhas. Então, a gente sabe do que a gente tem conhecimento, mas isso a gente abre o leque para a cidade toda. Nós temos um processo de interlocução, pegando as enchentes, da implantação de novos piscinões, a administração municipal, em interlocução com o governo federal. Eu lembro de intervenção da deputada federal Denise Pessoa também, prefeita de Laude Domênico, enfim, o conjunto da cidade no sentido de tentar melhorar essa infraestrutura, também fazendo frente a situações de grandes enxurradas, para que não cheguemos também no patamar do ano passado. Ainda assim, já piscinões que existiam, arroios, permitiram a cidade conseguir, muros de contenção, enfim, a cidade conseguir superar. O Fátima chegou numa situação limite, mas ainda pôde conter. Como é que a senhora verifica essas medidas? Seria necessário avançar em alguma outra direção? De que forma a senhora também pretende contribuir? Porque eu lembro da senhora participando lá ativamente quando avançava o nível de água no Fátima e chegou num ponto que foi por questão de centímetros para não transbordar. Na verdade, ela transbordou, né, Fábio? A gente não teve o rompimento da represa, mas a gente teve o transbordamento dela. E ali o pessoal vive, então, de frente para a represa. Então, isso eu levantei depois das enchentes, ali durante a campanha de 2024, que a gente vai ter que ter um grupo de trabalho. Eu vou defender um grupo de trabalho, seja através de uma frente parlamentar, seja através de pedidos de informações, exatamente para a gente verificar a represa, que ela fica dentro do bairro Fátima. Então, se aconteceu isso, a gente entende, o prefeito justificou na época que tinha um problema na compota e tudo mais, porém, a gente convive lá diariamente com isso. Então, eu vou defender um grupo de trabalho para fazer a avaliação técnica daquela represa, por mais que os engenheiros digam, tá ok, não, a gente tem eventos climáticos e a gente precisa realmente disso. Agora, a gente também tem que olhar, os novos piscinões também são muito importantes para a nossa cidade, porque eles já permitiram que situações não acontecessem em espaços onde tem os piscinões. Mas a gente vai também ter que verificar as canalizações antigas, que tem situações que qualquer chuvinha já alaga. Então, também a troca de tubulação dessas canalizações, que são muito antigas, vai ter que ser revista, os pontos críticos da cidade para resolver o problema. Porque alivia a superfície, como a senhora vinha colocando, e até lá, quando a senhora disse que transbordou, mas não teve o rompimento, mas chegou numa situação limite. Eu lembro que tinha uma contagem de centímetros de água, e que chega num determinado horário de uma das tardes, ali por 6 da tarde,
tranca e não sobe mais, né? Na verdade, ela aconteceu de tarde, no dia 1º de maio, né? Dia 1º de maio, eu liguei pro prefeito à tarde, porque muitas pessoas faziam videozinhos e me chamavam lá para mim olhar a situação. E a gente tem uma horta comunitária no local, então eu fui pela horta e eu disse, olha, tá meio crítico a situação. Liguei pro prefeito e o prefeito me sinalizou que ele tinha estado no Fátima e que eles tinham mandado abrir 75% das compotas. Eu disse, prefeito, acho que já tem que abrir mais. Ele disse que não, que era um momento estratégico e de 75%. Então a gente foi dormir sabendo daquele perigo, né? A gente ficou por dentro, eu falei para as pessoas, né? E eu sou uma pessoa que defende pecar pelo excesso e não pela negligência. Então eu nunca disse pro pessoal, fiquem tranquilos. Não, porque a gente não tinha uma situação tranquila. Sim, tanto então, que nós tratamos de centímetros. Isso aí. Então, e daí as pessoas daquele entorno, como elas já me viram à tarde, a gente já fez vídeos de divulgação que chegaram, né, posteriormente a 500 mil visualizações, enfim, eles já ficaram todo mundo em alerta, porque a parte da represa realmente tem muitos becos, né, para dentro, né, que são áreas verdes antigas que foram loteadas, enfim, né. Como nós vínhamos tratando, vereadora, a senhora já tem uma noção do que é uma Câmara de Vereadores, já passou por aqui como suplente, enfim, tem uma trajetória, foi assessora, ocupou cargos no Executivo e outras oportunidades. Como que se dará a parte propositiva? A senhora pretende trazer algumas matérias para discussão no âmbito da casa ou vai priorizar, num primeiro momento, mais a parte fiscalizadora do vereador? Já tem algumas matérias de ordem legislativa que a senhora pretende ou trazer por autoria própria ou atuar daqui a pouco com emendas, em parceria com o próprio executivo? Como que vai se dar a parte de envolvimento do processo legislativo? Certo. Eu vou trabalhar de uma maneira mais fiscalizatória, principalmente agora na questão de início e verificando as situações, né? Uma pauta que a gente tem muito latente no nosso município é a questão da saúde. As filas de espera para consultas, para exames e para cirurgias, né? Não falando das eletivas, ela até diminuiu, mas ela ainda é uma fila muito grande. E tem as cirurgias de urgência também, que estão com filas gigantescas. Então, a gente vai estar fazendo diversos pedidos de informação para verificar o que está acontecendo no nosso município. A partir desse parâmetro do que está acontecendo, a gente vai buscar, né, isso, fazer uma pesquisa junto com o nosso gabinete, fazendo essas buscas por locais que deram certo de situações. E isso a gente vai ser muito propositiva, seja através de indicações para o executivo, né, ou projetos de lei que impactem realmente a vida das pessoas. A gente sabe das funções do vereador e que muita coisa tem a questão do que pode propor e o que não pode, né? A inconstitucionalidade. Que todos os vereadores sofrem com isso, às vezes tem muitas ideias, até positivas, né? Mas não consegue colocar em prática. Então a gente vai trabalhar muito com essa questão através das nossas indicações também. Momentos que deram certo em outros locais, que daqui a pouco vai bater na inconstitucionalidade, mas a gente vai propor para as secretarias responsáveis para a implantação. Vereador, nós estamos chegando na reta final do programa, temos ainda pouco mais de 2 minutos para sermos precisos, então ainda há um espaço para que a senhora tente complementar algum ponto que não tenha ficado tão claro, fazer considerações, ao mesmo tempo que eu também quero já lhe deixar o convite para que retorne dentro de alguns meses, na medida em que o mandato vai evoluindo, surjam novas pautas que a senhora queira compartilhar por meio do programa aqui com a nossa audiência, para a comunidade como um todo. O espaço ainda é seu. Eu quero agradecer, né, Fábio, pelo convite e dizer também que a gente tem um mandato muito aberto à comunidade, está à disposição das pessoas, então todas as pessoas que precisarem contato conosco, eu sou uma pessoa muito aberta, tem a rede social, tem o meu Instagram, o meu telefone também, que é o mesmo, né, há muitos anos, então que as pessoas podem entrar em contato e sugerir, né, sugerir demandas, sugerir projetos, e a gente está aí para trabalhar em prol
da nossa cidade, né? Sendo nas demandas mais específicas que a gente tem dentro do mandato, ou seja, outras demandas que são importantes para a nossa sociedade. Por exemplo, a gente tem questões aí do turismo, a gente tem questões de segurança, a gente tem do meio ambiente mesmo, que a gente falou, né? Que são situações que daqui a pouco elas não estão ali nas situações principais, mas são muito importantes para o desenvolvimento de Caxias do Sul, né? Na Serra Gaúcha, para o nosso estado e para o nosso país. Então, isso eu estou completamente à disposição da comunidade. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora, foi uma honra. Muito obrigado, Fábio, e estamos aí à disposição. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Daiane Mello, do PL. Ela que nos trouxe aqui detalhes sobre as pautas do seu mandato, cumprindo aqui, digamos assim, com um rodízio que é feito dentro do De Frente com a Lei, parte do podcast Caxias Conversa, com o propósito de apresentar e aprofundar os mandatos de cada um dos vereadores ao longo desta 19ª legislatura. Ao mesmo tempo, também reforçamos o convite para que continuem acompanhando a nossa programação, seja pelo canal 16 da NET na TV Câmara, seja pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.